Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a conversa gira em torno de algo que pode ou não estar ali, e é justamente isso que incomoda. Segundo modelos cosmológicos, a Via Láctea deveria ter ao seu redor uma multidão de pequenas galáxias invisíveis. O problema é que, quando olhamos para o céu, a maioria delas simplesmente não aparece. Essas galáxias não são previstas como protagonistas brilhantes, mas como companheiras discretas, difíceis de detectar. O problema é que, mesmo levando isso em conta, a diferença entre o esperado e o observado continua grande demais. Se essas galáxias existem, por que permanecem escondidas? E se não existem, o que isso diz sobre os modelos que usamos para entender o universo? Nessa viagem longa, vamos acompanhar a origem dessas previsões, percorrer as buscas por galáxias satélites quase imperceptíveis e entender como esse enigma toca diretamente na matéria escura, na formação da Via Láctea e nos limites do que somos capazes de observar hoje. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história. O que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Para darmos o primeiro passo nessa caminhada pelo desconhecido, precisamos primeiro compreender onde estamos pisando. Imaginem a nossa galáxia, a Via Láctea, não como um objeto isolado no vazio, mas como uma imensa metrópole de estrelas, gás e poeira, pulsando em uma espiral lenta e majestosa. No centro dessa metrópole, existe uma força de gravidade tão poderosa que governa o destino de tudo o que está ao seu redor por milhões de anos-luz. Vocês conseguiriam imaginar a escala desse domínio? É um império invisível, onde a matéria dita as regras do movimento. Ao longo de décadas, nós aprendemos a observar as nossas vizinhas mais próximas, aquelas que sempre estiveram ali, escancaradas diante dos nossos instrumentos mais simples. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, ou talvez até sentido a presença poética das nuvens de Magalhães. Elas são como dois faróis de luz suave, que acompanham a nossa galáxia em sua jornada pelo vácuo. Elas são o que os astrônomos chamam de galáxias satélites. O nome sugere algo pequeno, mas isso deixaria vocês incrédulos se pensassem na realidade física. São sistemas com bilhões de estrelas, mundos inteiros presos na órbita de uma entidade ainda maior, que é a nossa Via Láctea. Mas o que define de fato essa relação de vizinhança? Por que algumas dessas estruturas decidem orbitar a nossa casa, em vez de seguirem seus próprios caminhos pelo cosmos infinito? A resposta está na origem de tudo, no berço da criação do que chamamos de grupo local. Há bilhões de anos, quando o universo era apenas uma sopa densa de partículas e energia, pequenas flutuações começaram a puxar a matéria para perto de si. A gravidade agia como um escultor silencioso e paciente. Grandes massas atraíam massas menores, e assim as galáxias anãs foram nascendo ao redor das gigantes, como pequenas luas orbitando um planeta, ou pequenas cidades satélites orbitando um centro urbano colossal. No entanto, o mistério que nos traz aqui hoje é muito mais profundo do que essas vizinhas brilhantes que conseguimos detectar. Para entender por que a ciência está tão inquieta, precisamos mergulhar na ideia de que a maioria dessas companheiras pode ser, na verdade, fantasmagórica. Imaginem que vocês moram em uma casa cercada por um imenso jardim. Vocês conseguem ouvir o som do vento, sentem que algo se move entre as árvores, mas por mais que tentem, não conseguem encontrar ninguém lá fora. É essa a sensação dos astrônomos hoje. Os nossos cálculos matemáticos, baseados em tudo o que sabemos sobre como a matéria se organiza, dizem que deveriam existir centenas dessas pequenas galáxias orbitando a Via Láctea. Mas na prática, encontramos apenas algumas dezenas. Essa discrepância é o que chamamos na cosmologia de o problema dos satélites perdidos. E para entender onde essa história começa, temos que falar sobre o papel da matéria escura, esse alicerce invisível que sustenta tudo o que é real. Vocês sabiam que a luz que vemos nas estrelas representa apenas uma fração minúscula do que o universo realmente é? A maior parte da massa de uma galáxia não brilha. Ela não emite calor, não reflete luz e não pode ser tocada. Ela apenas puxa.
E é justamente esse puxão gravitacional que deveria ter criado pequenos ninhos ao redor da nossa galáxia, onde as galáxias satélites deveriam ter se formado. Vamos percorrer mentalmente a estrutura da Via Láctea. Além dos braços espirais onde vivemos, existe uma região chamada halo galáctico. É uma esfera gigantesca e rarefeita de espaço que envolve toda a nossa galáxia. É ali, nesse oceano de escuridão absoluta, que essas 100 vizinhas ocultas deveriam estar vivendo. Elas não seriam como a nossa Via Láctea, cheia de cores e explosões de novas estrelas. Elas seriam como sombras tênues, compostas por estrelas tão velhas e tão distantes umas das outras, que o seu brilho total seria menor do que o de uma única estrela supergigante na nossa própria vizinhança. Por serem tão ralas, a luz delas se perde no fundo cósmico, tornando-as quase indistinguíveis do vazio. A origem desse enigma remonta ao momento em que os astrônomos começaram a usar supercomputadores para simular o crescimento do universo. Nessas simulações, eles inserem as leis da física e deixam o tempo passar virtualmente. O resultado é sempre o mesmo. A Via Láctea deveria ser uma mãe cercada por uma multidão barulhenta de pequenas filhas galácticas. Quando essas simulações mostram centenas de satélites e nós só detectamos cerca de 50, algo está muito errado. Ou os computadores estão imaginando coisas que não existem, ou os nossos olhos são fracos demais para enxergar a realidade completa do nosso bairro. Vocês conseguem sentir o peso dessa dúvida? Se essas galáxias não estiverem lá, isso significa que a nossa compreensão sobre a matéria escura pode estar fundamentalmente equivocada. Talvez a matéria escura não se comporte da maneira que imaginamos, ou talvez a formação de estrelas em sistemas muito pequenos seja muito mais difícil do que pensávamos. Por outro lado, se elas estiverem lá escondidas na penumbra do halo galáctico, isso significa que estamos vivendo em uma região do espaço muito mais congestionada e fascinante do que qualquer mapa atual pode mostrar. Essa dança invisível é o ponto de partida da nossa investigação. Antes de buscarmos as galáxias, precisamos aceitar a possibilidade de que o que chamamos de vazio é, na verdade, repleto de presenças que ainda não aprendemos a saudar. A Via Láctea é o palco de um drama gravitacional que dura bilhões de anos, onde galáxias menores são atraídas, esticadas e, por vezes, devoradas pela gigante. Algumas sobrevivem como satélites, orbitando cautelosamente a uma distância segura, enquanto outras desaparecem para sempre, deixando apenas rastros de estrelas órfãs pelo caminho. Entender o destino dessas 100 possíveis companheiras é entender o próprio destino da nossa casa no cosmos. Agora, imaginem que cada uma dessas galáxias invisíveis guarda em si a memória de como o universo era logo após o início de tudo. Por serem pequenas e não terem tido muita atividade ao longo das eras, elas são como cápsulas do tempo, fósseis espaciais que preservam a composição química primordial. Descobri-las não é apenas uma questão de contagem populacional galáctica, é uma busca arqueológica pela nossa própria genealogia cósmica. E é nessa penumbra, entre o que a teoria prevê e o que a realidade nos mostra, que o mistério das 100 galáxias invisíveis, orbitando a Via Láctea, se torna uma das perguntas mais silenciosas e urgentes da ciência atual. Você tem toda a razão. Peço desculpas pela escolha dessa palavra. Em um contexto de astronomia e física, falar em vida gera uma ambiguidade que realmente não cabe e pode confundir o ouvinte, sugerindo algo biológico onde existe apenas dinâmica estelar e gravidade. Vou ajustar imediatamente para termos como existência, dinâmica ou natureza estrutural, mantendo o rigor que o tema exige. Para avançarmos na compreensão do que mantém essas estruturas na penumbra, precisamos mergulhar nos mecanismos invisíveis que governam o comportamento da matéria em escalas tão pequenas. Vocês conseguiriam imaginar o que acontece quando uma galáxia nasce com tão pouca massa que ela não consegue nem mesmo segurar o seu próprio fôlego? Este é um dos segredos mais profundos do cosmos, a eficiência ou a falta dela na formação das estrelas. Nas grandes metrópoles galácticas como a nossa, o gás é abundante e a pressão é alta o suficiente para acender bilhões de sóis. No entanto, o mecanismo que rege as 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea
é muito mais dramático e silencioso. Existe um fenômeno que os cientistas chamam de reionização, um evento que ocorreu quando o universo ainda era muito jovem, apenas algumas centenas de milhões de anos após o início de tudo. Nesse período, as primeiras estrelas e os primeiros quasares começaram a brilhar, emitindo uma radiação ultravioleta tão intensa que cozinhou o gás hidrogênio que preenchia o espaço. Para uma galáxia gigante, isso foi apenas um detalhe. Mas para essas pequenas vizinhas que estamos tentando encontrar, esse calor foi devastador. O gás, que é o combustível necessário para criar estrelas, tornou-se tão quente que simplesmente escapou da gravidade dessas pequenas estruturas e se dissipou no vácuo. Imaginem um balão tentando segurar vapor de água em um dia de sol escaldante. O calor é tanto que o conteúdo simplesmente se espalha, deixando para trás apenas uma estrutura vazia e incapaz de brilhar. Este é um dos motivos pelos quais a ciência prevê tantas galáxias que, na prática, não possuem luz suficiente para serem vistas. Outro mecanismo fascinante e implacável é o que acontece dentro das próprias galáxias anãs quando as poucas estrelas que elas conseguiram formar chegam ao fim de sua existência. Quando uma estrela massiva explode em uma supernova, ela libera uma quantidade de energia tão monumental que empurra todo o gás ao seu redor. Em uma galáxia grande, essa energia é reciclada. Mas nessas 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea, a gravidade é tão fraca que uma única explosão de supernova pode funcionar como um sopro gigante, expulsando o restante do gás para fora do sistema para sempre. Esse processo de autoexpulsão cria sistemas que são compostos quase inteiramente por matéria escura, com apenas um punhado de estrelas velhas e solitárias que restaram para contar a história. Vocês ficariam incrédulos ao entender a estratégia que a Via Láctea utiliza para limpar a sua vizinhança. À medida que essas pequenas galáxias se aproximam da nossa, elas mergulham no halo de gás quente que envolve a nossa casa galáctica. Esse movimento cria uma pressão que os astrônomos chamam de pressão de arrasto. É como se a galáxia anã estivesse correndo contra um vento forte, e esse vento arranca qualquer vestígio de gás frio que ainda pudesse existir ali. Sem gás, não há novas estrelas. Sem novas estrelas, a galáxia torna-se um fóssil escuro, uma relíquia que orbita o abismo sem jamais voltar a brilhar intensamente. Mas se elas são tão escuras e desprovidas de gás, qual é a estratégia que os cientistas usam para encontrá-las? Aqui entra o papel fundamental das simulações de supercomputador. Esses modelos não são apenas desenhos, são recriações matemáticas de todo o universo, onde bilhões de partículas de matéria escura interagem entre si sob as leis da gravidade. Quando os pesquisadores rodam essas simulações, eles percebem que para cada galáxia grande, devem existir centenas de subhalos de matéria escura orbitando ao redor. A estratégia da ciência atual é cruzar esses mapas virtuais com os dados de missões espaciais que mapeiam bilhões de estrelas individuais. Eles não buscam uma nuvem de luz, mas sim um padrão estatístico, um pequeno grupo de estrelas que se movem juntas, na mesma direção e com a mesma velocidade, sugerindo que estão presas no abraço invisível de uma dessas galáxias anãs ocultas. Vocês conseguem imaginar o nível de precisão necessário para isso? É como tentar identificar o movimento coordenado de 10 formigas em meio a um estádio lotado de pessoas correndo em todas as direções. As estrelas da nossa própria Via Láctea estão por toda parte, criando um ruído visual imenso. A estratégia para filtrar esse ruído envolve analisar a cor e a idade das estrelas. Como sabemos que as galáxias satélites invisíveis são compostas quase exclusivamente por estrelas muito antigas, os cientistas procuram por populações estelares que tenham assinaturas químicas de bilhões de anos atrás. Se eles encontram um amontoado dessas relíquias em um lugar onde não deveria haver nada, eles sabem que acabaram de detectar um fantasma do passado. A natureza profunda desse mistério também envolve a própria forma da matéria escura. Existem diferentes modelos que tentam explicar o que essa substância realmente é. Se a matéria escura for fria, como prevê o modelo padrão, ela tende a se aglomerar em estruturas muito pequenas, o que resultaria nas 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea,
que os computadores mostram. No entanto, se os resultados das buscas continuarem vindo vazios, isso pode sugerir que a matéria escura é morna ou possui propriedades que impedem a formação desses pequenos aglomerados. Portanto, a busca por essas vizinhas silenciosas é, na verdade, uma das estratégias mais diretas para testar a própria natureza da substância que compõe a maior parte do universo. Vamos percorrer mentalmente a ideia de que o espaço ao nosso redor é uma malha elástica. A Via Láctea cria uma depressão profunda nessa malha, e essas pequenas galáxias anãs são como bolas de gude girando ao redor dessa depressão. Algumas são tão leves que mal fazem um vinco na malha, tornando-se quase imperceptíveis. O mecanismo de detecção atual baseia-se em sentir essas microdeformações através do movimento das estrelas que capturamos com telescópios espaciais. É uma busca que exige silêncio e paciência, pois cada nova galáxia descoberta é uma vitória contra a obscuridade que esconde a maior parte da realidade. Saber que existem mecanismos que impedem uma galáxia de brilhar nos faz refletir sobre a diversidade do cosmos. Nem tudo o que existe no universo foi feito para ser luminoso e exuberante. A existência dessas centenas de sistemas opacos mostra que o fracasso em formar estrelas é uma parte tão fundamental da evolução cósmica quanto o sucesso das grandes galáxias espirais. Essas galáxias anãs são as sobreviventes de um processo de seleção natural galáctica, onde apenas as mais massivas conseguem manter o seu brilho, enquanto as menores são destinadas à invisibilidade, guardando para si a estrutura pura da matéria escura que as originou. A estratégia de observação mudou drasticamente nos últimos anos. No passado, esperávamos encontrar galáxias que parecessem pequenas versões da nossa. Hoje, sabemos que devemos procurar por sistemas que desafiam a nossa definição de galáxia. Alguns desses sistemas possuem tão poucas estrelas que poderiam ser confundidos com aglomerados estelares comuns, se não fosse pela presença massiva de matéria escura que os sustenta. É esse detalhe menos óbvio, essa relação entre a luz que falta e a gravidade que sobra, que define a fronteira do conhecimento atual sobre o bairro onde vivemos. Ao compreendermos esses elementos profundos, percebemos que a invisibilidade não é um erro da natureza, mas um resultado direto de processos físicos complexos que ocorreram desde o início dos tempos. A radiação da reionização, o sopro das supernovas e a pressão do gás da Via Láctea trabalham juntos para manter essas 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea longe do nosso alcance visual imediato. Mas a nossa curiosidade e as nossas simulações de supercomputador continuam a nos empurrar para a frente, garantindo que, por mais escura que seja a noite, a ciência sempre encontrará uma forma de iluminar o caminho até a verdade. Ao entrarmos neste território de segredos, convido vocês a imaginarem o que acontece quando a realidade que tocamos com nossos instrumentos se recusa a bater com a lógica que construímos. Existe um mistério central na astronomia moderna que faz com que os pesquisadores passem noites em claro, mergulhados em dados que parecem sussurrar segredos sobre o vazio. Este é o enigma dos satélites desaparecidos. Vocês conseguiriam imaginar a frustração e, ao mesmo tempo, o fascínio de saber que existem 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea, mas que elas jogam uma espécie de esconde-esconde cósmico conosco? Um dos maiores segredos guardados por essas estruturas é a sua composição quase irreal. Em uma galáxia comum, a matéria escura é o alicerce, mas as estrelas e o gás são a decoração visível. No entanto, em algumas dessas descobertas recentes, como a galáxia chamada SEG-1, a proporção de matéria escura para matéria visível é algo que deixaria vocês incrédulos. Imaginem um sistema onde para cada grão de matéria que podemos entender, existem 1000 vezes mais de uma substância que não emite luz. Essas galáxias são, essencialmente, grandes aglomerados de matéria escura que capturaram, quase por acidente, um pequeno punhado de estrelas. Elas são o segredo mais bem guardado sobre a natureza dessa força invisível que mantém o universo unido. Vamos descobrir agora um mistério que desafia as nossas simulações de supercomputador: o problema do grande demais para falhar. Quando os cientistas rodam seus modelos matemáticos,
Eles percebem que deveriam existir galáxias satélites muito maiores e mais densas do que aquelas que realmente encontramos. Segundo a física, esses subhalos de matéria escura são tão massivos que seria impossível eles não terem formado estrelas brilhantes. Então, onde elas estão? Por que esses gigantes invisíveis não estão brilhando no céu noturno? Este segredo sugere que existe algo fundamental sobre a formação das galáxias que ainda não compreendemos, ou que a matéria escura possui propriedades misteriosas que impedem o nascimento de estrelas mesmo, em condições que parecem ideais. Existe uma descoberta recente que mudou a forma como imaginamos o nosso bairro espacial. Trata-se da galáxia Antlia 2. Ela é um dos maiores segredos já revelados sobre o halo da Via Láctea. Imaginem uma galáxia que é quase tão grande quanto a Grande Nuvem de Magalhães, mas que possui 10.000 vezes menos brilho. Ela é tão rala e tão dispersa que passou décadas escondida bem debaixo dos nossos narizes, ou melhor, atrás do disco brilhante da nossa própria galáxia. A Antlia 2 é o que os astrônomos chamam de gigante fantasmagórica. Sua descoberta provou que as 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea podem não ser apenas pequenas e compactas, mas também imensas e diluídas como uma névoa de estrelas que se confunde com o próprio vácuo. Vocês conseguiriam imaginar o que aconteceria se descobrissem que essas galáxias não estão espalhadas ao acaso, mas que seguem uma ordem secreta? Este é o mistério do plano de satélites. Quando observamos as companheiras da Via Láctea, que já conseguimos identificar, percebemos algo estranho. Elas parecem estar alinhadas em um disco estreito e vasto, como se estivessem todas caminhando sobre uma mesma estrada invisível ao redor da nossa casa. Isso deixaria vocês pensativos, pois as simulações indicam que elas deveriam estar espalhadas em todas as direções, como um enxame de abelhas. Esse alinhamento é um segredo que pode indicar que essas galáxias não nasceram separadamente, mas que foram atraídas para a Via Láctea em grupos, seguindo filamentos de matéria escura que ligam as galáxias em uma teia cósmica. Outro segredo fascinante reside nas estrelas que habitam essas 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea. Elas são o que chamamos de fósseis químicos. Como essas galáxias são pequenas e tiveram pouquíssima atividade ao longo de bilhões de anos, as suas estrelas preservam a composição exata do universo logo após o início de tudo. Elas não foram poluídas por gerações e gerações de explosões de supernovas como as estrelas da nossa galáxia. Encontrar uma dessas galáxias é como encontrar um manuscrito original em uma biblioteca cheia de cópias modernas. O segredo que elas guardam é a receita original de como as primeiras estrelas se formaram em um ambiente dominado quase inteiramente pela escuridão. Mas o mistério talvez mais inquietante é a existência das galáxias escuras. Vocês conseguem imaginar um lugar que possui toda a massa de uma galáxia, que orbita a Via Láctea com toda a força da gravidade, mas que não possui nem uma única estrela? Elas seriam nuvens de matéria escura pura. As simulações de supercomputador sugerem que esses fantasmas totais existem em abundância, mas como detectar algo que não emite nem reflete nada? O segredo para encontrá-las pode estar no movimento das outras estrelas. Às vezes, os astrônomos percebem que uma corrente de estrelas da Via Láctea sofreu um desvio, como se tivesse sido atingida por uma bala invisível. Esse impacto é a única prova de que uma galáxia totalmente escura pode ter passado por ali. Vamos percorrer agora a ideia das descobertas por vir. Cada vez que um novo telescópio espacial entra em operação, o número de candidatas a galáxias satélites aumenta. O segredo não está mais em olhar para objetos grandes, mas em usar algoritmos de inteligência artificial para limpar o brilho das estrelas de primeiro plano e encontrar padrões sutis no fundo do céu. A cada nova descoberta, percebemos que a Via Láctea não é uma entidade solitária, mas a rainha de um reino de sombras que estamos apenas começando a mapear. O mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea está sendo resolvido estrela por estrela, movimento por movimento. Vocês ficariam incrédulos ao saber que algumas dessas galáxias podem ser, na verdade, restos de outras galáxias maiores que foram canibalizadas pela Via Láctea no passado.
O segredo da sobrevivência dessas 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea pode estar na sua órbita. Aquelas que ficam muito perto são destruídas e incorporadas à nossa estrutura, mas aquelas que mantêm uma distância segura permanecem como testemunhas silenciosas da nossa história. Elas são os restos da refeição galáctica da Via Láctea, fragmentos de um passado violento que agora repousam na tranquilidade do halo externo. Este bloco de mistérios nos mostra que o universo é mestre em ocultar a maior parte da sua realidade. A beleza de uma descoberta não está apenas em ver o que brilha, mas em entender o que o silêncio e a escuridão estão tentando nos dizer. As 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea são o lembrete definitivo de que somos cercados por mistérios monumentais que não precisam de luz para serem reais. Elas nos convidam a imaginar um cosmos onde a matéria escura é a verdadeira protagonista, e nós somos apenas observadores tentando decifrar as sombras projetadas por essa força imensa. À medida que avançamos, o segredo dessas galáxias nos prepara para entender as conexões profundas que existem entre o que é pequeno e invisível e o que é vasto e eterno. Cada galáxia anã descoberta é uma peça de um quebra-cabeça que, quando completo, nos dirá exatamente de onde viemos e como a nossa galáxia cresceu até se tornar o lar que conhecemos hoje. O mistério continua, e a cada batida do relógio cósmico, estamos mais perto de transformar esses fantasmas em conhecimento sólido e luz para a nossa curiosidade. Ao chegarmos a este ponto da nossa caminhada, convido vocês a pensar em como as pequenas coisas, por mais invisíveis que sejam, sustentam as maiores estruturas que conseguimos imaginar. No cosmos, nada existe de forma isolada. O mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea não é apenas um detalhe curioso para astrônomos. Ele é um fio fundamental que, se puxado, pode desvendar toda a tapeçaria do universo. Vocês conseguiriam imaginar que a nossa própria existência e a forma da nossa galáxia dependem diretamente desses vizinhos fantasmagóricos que mal conseguimos detectar? A conexão entre esses pequenos sistemas e o destino da Via Láctea é profunda e revela uma interdependência que deixaria vocês incrédulos, pois mostra que o brilho das grandes estrelas é sustentado pelo silêncio das pequenas massas ocultas. A primeira grande conexão que precisamos entender é a relação entre essas galáxias anãs e a evolução da nossa própria casa. Imaginem a Via Láctea como um organismo vivo que cresce e se transforma ao longo de bilhões de anos. Ela não nasceu pronta. Ela se construiu através de um processo que os cientistas chamam de hierarquia cósmica. Isso significa que galáxias grandes crescem, incorporando galáxias menores em sua própria estrutura. Essas 100 galáxias invisíveis, orbitando a Via Láctea, são, na verdade, os blocos de construção que restaram desse processo de formação primordial. Cada uma delas, que é atraída pela nossa gravidade e acaba sendo integrada ao nosso disco, deixa para trás um rastro de estrelas e metais que altera a química da nossa própria galáxia. Nós somos, em grande parte, feitos dos restos dessas pequenas vizinhas, que foram corajosas o suficiente para chegar perto demais e se tornar parte de quem somos hoje. Essa conexão impacta diretamente a nossa compreensão sobre a matéria escura, que é o grande alicerce do universo. Imaginem que a matéria visível, aquela que forma as estrelas e os nossos corpos, é como a espuma no topo de uma imensa onda oceânica. A onda em si, a força que realmente move as águas, é a matéria escura. As 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea funcionam como sensores naturais dessa substância misteriosa. Como elas são compostas quase inteiramente por matéria escura, a forma como elas se movem e a maneira como estão distribuídas ao redor da nossa galáxia nos dão pistas valiosas sobre a densidade e o comportamento dessa força invisível. Se mudarmos um pequeno detalhe na nossa teoria sobre a matéria escura, o número previsto de galáxias satélites muda completamente. Por isso, encontrá-las é o mesmo que validar a base matemática sobre a qual construímos toda a nossa ciência moderna. Vamos percorrer mentalmente a conexão dessas galáxias com o conceito de teia cósmica. O universo não é um caos desordenado,
Ele se organiza em filamentos imensos de gás e matéria escura que conectam todas as galáxias, como se fosse uma gigantesca rede neural. As galáxias satélites não caem na Via Láctea de qualquer direção. Elas parecem seguir esses rios invisíveis da teia cósmica. Entender o mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea nos permite mapear esses filamentos ao nosso redor, mesmo que não possamos tocá-los diretamente. É como se estivéssemos observando pequenos barcos à deriva para entender a direção das correntes oceânicas que não conseguimos ver. O impacto dessa descoberta atinge a cosmologia em larga escala, pois nos ajuda a entender como a estrutura do próprio universo se formou desde o primeiro segundo após o início de tudo. Vocês ficariam incrédulos ao perceberem como essas pequenas galáxias afetam o que podemos chamar de clima estelar da Via Láctea. Quando uma galáxia anã, mesmo sendo quase invisível, mergulha no nosso halo, ela causa ondulações gravitacionais profundas. Imaginem uma pedra sendo jogada em um lago tranquilo. As ondas se espalham por toda a superfície de forma rítmica. No nosso caso, o lago é o disco de estrelas da Via Láctea, onde o nosso Sol reside. Essas interações podem comprimir nuvens de gás na nossa galáxia, disparando o nascimento de milhões de novas estrelas em um processo em cadeia. Existe a possibilidade real de que surtos de formação estelar no passado, que deram origem a estrelas como o nosso próprio Sol, tenham sido causados pela visita próxima de uma dessas companheiras silenciosas. Portanto, a nossa própria história biológica pode estar conectada ao movimento de uma dessas 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea. Além disso, a busca por essas galáxias impulsiona o desenvolvimento de inteligências artificiais e tecnologias que impactam outras áreas do conhecimento humano. Para detectar algo tão fraco e disperso, os cientistas precisam criar algoritmos de processamento que são capazes de encontrar padrões em meio ao ruído absoluto do espaço profundo. Essas mesmas técnicas de reconhecimento são adaptadas hoje para diagnósticos médicos complexos e na análise de sistemas climáticos aqui na Terra. O impacto da astronomia de baixa luminosidade ultrapassa as fronteiras do espaço e chega ao nosso cotidiano, provando que o esforço para entender o invisível no céu nos ensina a perceber melhor a nossa própria realidade material. Outra conexão fundamental é o papel dessas galáxias na compreensão da reionização do universo, um momento de transição épica. Como já descobrimos, essas pequenas estruturas foram as primeiras a sentir o impacto da radiação das primeiras estrelas que se acenderam no cosmos. Ao estudarmos as 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea, estamos, na verdade, observando os sobreviventes de uma era de fogo e luz que transformou o universo de um lugar opaco para o lugar transparente que hoje tentamos compreender. Elas são as testemunhas de uma época em que o vácuo ainda estava sendo esculpido pela luz primordial. O impacto de entender a sua sobrevivência nos ajuda a ajustar os modelos que explicam como a luz conseguiu finalmente viajar livremente pelo espaço. Imaginem agora o impacto de sabermos que não habitamos uma solidão absoluta, mas que estamos cercados por centenas de presenças que ignoramos por eras. Isso altera completamente a nossa percepção de vizinhança. A Via Láctea deixa de ser uma ilha isolada para se tornar um arquipélago vasto, onde a maior parte das ilhas é feita de sombras. Essa conexão com o invisível nos ensina uma humildade necessária diante da imensidão. Se não conseguimos enxergar 100 galáxias que estão orbitando a nossa própria casa, o que mais pode estar escondido nas profundezas do tempo? O impacto dessa percepção é a clareza de que o que chamamos de realidade é apenas um pequeno recorte de um espectro muito mais amplo e vibrante. As conexões também se estendem à nossa vizinha maior, a galáxia de Andrômeda, que compartilha um destino comum conosco. Nós entendemos que a Via Láctea e Andrômeda estão em uma jornada de aproximação mútua e que ambas carregam seus próprios enxames de galáxias satélites como escoltas silenciosas. Estudar o mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea nos ajuda a prever como será o futuro desse encontro monumental daqui a bilhões de anos. Essas pequenas galáxias serão as primeiras a sentir as marés gravitacionais desse encontro,
sendo arremessadas para o abismo ou fundidas em uma nova ordem cósmica. Elas funcionam como batedores que anunciam as mudanças que virão na escala do tempo eterno. Vocês conseguem sentir como o minúsculo e o imenso estão entrelaçados de forma inseparável? Uma pequena nuvem de estrelas, com apenas alguns milhares de sóis, pode conter em si a resposta para a massa total de todo o universo observável. Uma galáxia quase invisível pode ter sido o gatilho gravitacional necessário para o nascimento do nosso sistema solar há bilhões de anos. O impacto de cada uma das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea é uma prova de que a gravidade é a linguagem que conecta o átomo à galáxia e o que é efêmero ao que é eterno. Elas não são apenas poeira ou ruído. Elas são as engrenagens que garantem que o relógio cósmico funcione em perfeita harmonia, mesmo que não possamos ouvi-lo. Ao terminarmos de percorrer estas conexões, espero que vocês sintam que estas vizinhas fantasmagóricas são, na verdade, parte de nós. Elas moldam o espaço por onde caminhamos em nossa órbita, influenciam a luz que chega aos nossos instrumentos e guardam os segredos da matéria que nos sustenta e nos dá peso. A conexão é absoluta e inquebrável. Cada nova descoberta nesse campo das galáxias satélites é um passo a mais para entendermos que o universo é uma rede infinita de influências mútuas, onde até mesmo o que permanece invisível possui um poder monumental sobre tudo o que escolhemos chamar de realidade. Ao longo de toda a nossa trajetória como espécie, o céu noturno foi o nosso primeiro e mais vasto livro de histórias. Antes mesmo de dominarmos a escrita ou de construirmos as primeiras cidades, nossos ancestrais já erguiam os olhos para a escuridão, tentando encontrar ordem no caos de pontos brilhantes acima de suas cabeças. No entanto, o mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea nos coloca diante de um desafio cultural e filosófico sem precedentes. Como nos relacionamos com uma realidade que compõe o nosso bairro, mas que se recusa a ser vista? Vocês conseguiriam imaginar a mudança de perspectiva aqui? Ocorre quando percebemos que a maior parte da nossa vizinhança cósmica sempre esteve fora do alcance dos nossos sentidos biológicos? Essa relação entre o que a humanidade pode perceber e o que realmente existe é o que define a nossa curiosidade e a nossa evolução intelectual. Historicamente, a humanidade sempre buscou ocupar o centro de tudo. No início, acreditávamos que a Terra era o ponto fixo de um universo que girava ao nosso redor. Depois, aceitamos que éramos apenas um planeta orbitando uma estrela comum. Mais tarde, descobrimos que o nosso Sol era apenas um entre bilhões em uma imensa galáxia. E agora, a ciência nos empurra para um novo degrau de humildade. A ideia de que a nossa imensa e brilhante Via Láctea é, na verdade, cercada por uma multidão de fantasmas que não conseguimos enxergar. Essa descoberta impacta a nossa percepção social ao nos lembrar que somos uma fração minúscula de uma realidade muito mais densa e complexa. Vocês ficariam incrédulos ao pensar que, enquanto as civilizações nasciam, lutavam e desapareciam aqui na Terra, essas 100 galáxias invisíveis, orbitando a Via Láctea, cumpriam suas órbitas milenares em silêncio, totalmente indiferentes aos dramas humanos, mas exercendo o peso de sua gravidade sobre o espaço que habitamos. Essa relação com o invisível também toca em uma característica muito profunda da nossa psique: o medo e o fascínio pelo que está oculto. Na literatura e no folclore, sempre povoamos o escuro com sombras e mistérios. O fato de a astronomia moderna confirmar que estamos, de fato, cercados por estruturas massivas e invisíveis, ressoa com essas intuições ancestrais. O impacto cultural aqui é a transformação do mistério em conhecimento. Onde antes imaginávamos deuses ou vazios absolutos, hoje colocamos dados de supercomputadores e teorias sobre a matéria escura. Essa transição mostra como a humanidade utiliza a ciência para iluminar não apenas o espaço, mas também os seus próprios receios, transformando o desconhecido em um campo de investigação e maravilhamento. Vamos percorrer a ideia de como esse tema afeta a nossa busca por propósito. Se o nosso bairro cósmico é muito mais povoado do que imaginamos, a sensação de isolamento da humanidade no vácuo diminui, mas a nossa sensação de mistério aumenta.
O impacto social de financiar grandes projetos científicos, como supercomputadores e telescópios espaciais, reside na nossa necessidade coletiva de não deixar perguntas sem resposta. Por que gastamos tanto esforço para encontrar 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea que aparentemente não possuem impacto direto na nossa economia ou no nosso dia a dia? A resposta está na nossa essência. O desejo humano de mapear o desconhecido é o que nos mantém em movimento. Saber que existem peças faltando no nosso mapa galáctico é um convite para que as próximas gerações de exploradores continuem a sua busca. Além disso, a conexão entre essas galáxias e a matéria escura nos liga a uma realidade física que compõe o próprio alicerce dos nossos corpos. Se as galáxias anãs são laboratórios de matéria escura, e a matéria escura é o que permitiu que a Via Láctea se formasse, então existe um fio direto que liga essas 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea aos átomos de carbono e oxigênio que correm em nossas veias. Sem a gravidade dessas estruturas ocultas, o universo não teria se organizado da forma que conhecemos, e a vida na Terra jamais teria tido um palco para surgir. O impacto aqui é a compreensão de que somos parte de um sistema integrado, onde o que é invisível e distante é tão vital quanto o ar que respiramos. Vocês conseguiriam imaginar como seria a nossa cultura se pudéssemos sentir a gravidade dessas galáxias da mesma forma que sentimos a luz do Sol? Talvez as nossas religiões, a nossa arte e a nossa filosofia tivessem tomado caminhos completamente diferentes. O fato de essas galáxias serem invisíveis forçou a humanidade a desenvolver uma nova forma de ver, a visão através da matemática e da lógica. Esse impacto na forma como pensamos é monumental. Aprendemos a confiar no que não pode ser tocado, desde que as evidências e os padrões se mostrem consistentes. Essa é uma das maiores conquistas da mente humana, a capacidade de transcender as limitações dos olhos biológicos para compreender a estrutura profunda da realidade. Socialmente, a busca por essas galáxias também promove uma colaboração global sem precedentes. Cientistas de todas as partes do mundo, de diferentes culturas e idiomas, unem seus esforços e dados de supercomputadores para tentar resolver o enigma das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea. O impacto dessa cooperação é o reforço da ideia de que somos uma única espécie em um pequeno pálido ponto azul, tentando entender a imensa vizinhança onde moramos. Diante de galáxias que orbitam a nossa casa há bilhões de anos, as nossas divisões terrestres parecem insignificantes. A astronomia tem esse poder de nos dar uma perspectiva de união e humildade que poucas outras áreas conseguem alcançar. Vamos sentir agora como a descoberta ou a ausência dessas galáxias impacta o nosso futuro como civilização. Se confirmarmos que elas estão lá, uma a uma, validaremos a nossa inteligência e a nossa capacidade de prever o funcionamento da natureza em escalas impossíveis. Se descobrirmos que elas não existem no número previsto, teremos que ter a coragem de admitir que estávamos errados e recomeçar do zero. Esse processo de autocrítica e busca constante pela verdade é o que define a ciência como uma atividade profundamente humana. O mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea é, em última análise, um espelho da nossa própria jornada. Estamos sempre tateando no escuro, buscando padrões e tentando encontrar o nosso lugar em um universo que é muito maior do que jamais ousamos sonhar. Imaginem as histórias que contaremos para as crianças do futuro. Não falaremos apenas de estrelas e planetas, mas também de oceanos de matéria escura e de vizinhas fantasmagóricas que nos acompanham na nossa viagem pelo vácuo. Esse novo folclore científico, baseado em dados e simulações, enriquecerá a imaginação humana e nos preparará para desafios ainda maiores. A relação da humanidade com essas 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea é uma prova de que a nossa curiosidade não tem limites e de que o nosso espírito de exploração é capaz de atravessar até mesmo as barreiras da invisibilidade absoluta. Ao final deste pensamento, percebemos que a importância dessas galáxias para a humanidade não está no brilho que elas não possuem, mas no conhecimento que elas despertam em nós. Elas nos forçam a questionar, a investigar
e a imaginar. E nesse processo, tornamo-nos seres mais conscientes e conectados com a vastidão. O mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea é um presente para a nossa espécie, pois nos garante que, por mais que aprendamos, sempre haverá algo novo e oculto esperando para ser descoberto na quietude da noite eterna. Ao projetarmos nossos pensamentos para o que está por vir, entramos em um território de expectativa e de renovação profunda da nossa visão sobre o bairro galáctico que habitamos. O futuro da busca pelo mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea não é apenas uma questão de esperar pelo tempo passar, mas de estarmos no limiar de uma revolução tecnológica que nos permitirá, finalmente, retirar o véu da escuridão. Vocês conseguiriam imaginar o que sentiremos quando os primeiros mapas completos dessas vizinhas fantasmagóricas começarem a ser desenhados, transformando pontos de interrogação em certezas matemáticas e visuais? Estamos prestes a transitar de uma era de suposições baseadas em simulações para uma era de observação direta e minuciosa, onde cada canto do halo da nossa galáxia será vasculhado por olhos eletrônicos de uma sensibilidade que deixaria vocês incrédulos. A grande inovação que liderará essa jornada nos próximos anos é a entrada em operação de observatórios terrestres de nova geração, especificamente aqueles projetados para realizar varreduras profundas e constantes de todo o céu austral. Imaginem um imenso espelho, posicionado no topo de uma montanha isolada, capaz de capturar em uma única noite uma quantidade de dados maior do que tudo o que a humanidade coletou em décadas de astronomia tradicional. Este observatório, batizado em homenagem à astrônoma Vera Rubin, terá como missão principal criar um filme cinematográfico do universo ao longo de 10 anos. O futuro nos reserva a detecção de objetos tão fracos que o seu brilho é milhões de vezes menor do que o limite do que o olho humano pode perceber. Essa capacidade de enxergar o que é extremamente ralo e disperso é a chave para resolver o enigma das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea, permitindo que encontremos não apenas as maiores, mas até as menores e mais tímidas dessas companheiras. Além da observação terrestre, o futuro nos levará para o silêncio do espaço, com telescópios de campo amplo, como o telescópio espacial Nancy Grace Roman. Vocês conseguiriam imaginar um instrumento que possui a nitidez de um grande observatório espacial, mas com uma visão 100 vezes maior? Essa inovação permitirá que os cientistas realizem censos galácticos em tempo recorde. Em vez de procurarmos por uma galáxia de cada vez, o futuro nos permitirá capturar imagens de regiões vastas do halo galáctico, onde milhares de estrelas distantes serão analisadas simultaneamente por algoritmos de inteligência artificial. A tendência é que a busca deixe de ser um trabalho manual de detetive e passe a ser uma análise estatística de dados monumentais, onde padrões de movimento e cores revelarão a presença dessas 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea, que até agora permaneceram ocultas pela vastidão. No entanto, o futuro também traz consigo riscos intelectuais fascinantes. O que aconteceria se, após vasculharmos cada milímetro do céu com essa tecnologia de ponta, nós simplesmente não encontrarmos as 100 galáxias previstas pelas simulações de supercomputador? Este é o grande risco da ausência. Se as galáxias não estiverem lá no número esperado, a ciência terá que enfrentar a possibilidade de que o nosso modelo padrão de matéria escura fria esteja errado. O futuro pode nos forçar a abandonar ideias consagradas e a buscar novas formas de física, talvez sugerindo que a matéria escura não é tão parada quanto pensamos, ou que a formação de estrelas em ambientes pequenos é impedida por processos que ainda nem começamos a imaginar. Esse risco não é um fracasso, mas o motor da inovação, pois o silêncio do universo muitas vezes diz mais do que o seu brilho. Vamos percorrer mentalmente a ideia de que o futuro nos permitirá criar um GPS galáctico completo. Com a missão Gaia, que já está em andamento e continuará a fornecer dados preciosos, teremos o mapa tridimensional mais preciso de sempre. O futuro dessa missão é a capacidade de medir o movimento de bilhões de estrelas com uma precisão tal que seremos capazes de perceber como o halo da Via Láctea balança
sob a influência da gravidade dessas galáxias invisíveis. Mesmo que não vejamos a galáxia em si, seremos capazes de sentir a sua presença através da perturbação que ela causa nas estrelas vizinhas. É uma forma de visão indireta, onde a gravidade se torna o nosso principal sentido para mapear o bairro onde moramos. A tendência para as próximas décadas é que o mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea se conecte com a busca por vida e habitabilidade em outros sistemas. Ao entendermos melhor como a nossa galáxia cresceu e como essas pequenas vizinhas influenciaram o ambiente galáctico, poderemos entender se a Via Láctea é um lugar típico no universo ou se vivemos em um sistema excepcional. Se descobrirmos que a abundância de galáxias satélites é fundamental para a estabilidade de uma galáxia espiral, isso mudará a forma como selecionamos outras galáxias para estudo profundo. O futuro da astronomia é cada vez mais interdisciplinar, unindo a cosmologia de larga escala com a busca detalhada por mundos que podem abrigar a vida. Vocês ficariam incrédulos se pudessem imaginar a quantidade de galáxias anãs que serão descobertas apenas nos próximos 5 anos. Especialistas acreditam que estamos prestes a dobrar ou triplicar o número de satélites conhecidos da Via Láctea. Essa enxurrada de novas descobertas nos permitirá criar uma árvore genealógica completa da nossa galáxia. Saberemos quais galáxias foram as primeiras a chegar, quais estão prestes a ser destruídas e quais permanecerão como companheiras por bilhões de anos. O futuro nos dará a biografia completa da nossa casa no cosmos, escrita nas órbitas dessas 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea. Outro aspecto inovador do futuro é a simulação em tempo real. À medida que os supercomputadores se tornam mais potentes, os cientistas serão capazes de ajustar suas simulações no momento exato em que novas galáxias forem descobertas por telescópios. Isso criará um ciclo de feedback constante entre a teoria e a observação. Se uma galáxia for encontrada em uma posição inesperada, os computadores recalcularão imediatamente a massa da matéria escura necessária para sustentar aquela órbita. Esse diálogo entre máquinas e estrelas é o que garantirá que o mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea seja resolvido com uma precisão matemática sem precedentes. Sinto que o futuro nos reserva também uma mudança na forma como o público em geral interage com o espaço. Imaginem aplicativos e plataformas onde qualquer pessoa poderá percorrer o halo galáctico em realidade virtual, sentindo a presença dessas vizinhas fantasmagóricas através de visualizações baseadas em dados reais. A educação científica se tornará imersiva, permitindo que todos compreendam que a invisibilidade não é sinônimo de inexistência. O futuro do conhecimento é democrático e visualmente rico, mesmo quando o tema é o que há de mais escuro no universo. Por fim, o futuro deste tema nos levará a refletir sobre o nosso papel como observadores. À medida que completamos o mapa das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea, percebemos que a nossa capacidade de entender o universo é um dos fenômenos mais extraordinários da natureza. O futuro não é apenas sobre máquinas e dados. É sobre a persistência da mente humana em buscar a verdade, mesmo quando ela está escondida em sistemas que possuem menos luz do que uma vela no meio de um estádio. Cada nova galáxia catalogada será um testemunho da nossa inteligência e da nossa vontade de não sermos apenas passageiros passivos, mas exploradores conscientes do nosso bairro cósmico. Chegamos ao momento em que as palavras começam a se silenciar para dar lugar à pura contemplação da imensidão que nos cerca. Ao longo desta nossa longa caminhada, navegamos por mares de escuridão profunda e descobrimos que o nosso bairro galáctico é um lugar muito mais denso, vibrante e habitado do que os nossos olhos biológicos podem nos dizer. O mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea nos ensinou que a realidade não é composta apenas por aquilo que brilha intensamente, mas também por aquilo que sustenta, que protege e que guia o movimento rítmico de tudo o que existe no vácuo. Vocês conseguiriam imaginar a paz que reside em saber que, mesmo no mais profundo silêncio do halo galáctico, existem centenas de vizinhas que nos acompanham, como sentinelas invisíveis de uma história monumental que começou há mais de 13 bilhões de anos?
Essa percepção transforma o nosso sentimento de isolamento em uma profunda e eterna conexão com o cosmos. A ciência nos trouxe as evidências através de cálculos precisos. Os supercomputadores nos deram os mapas dessas estradas escuras e a nossa imaginação nos permitiu sentir a presença constante dessas estruturas fantasmagóricas que flutuam ao nosso redor. Mas para além dos números frios e das coordenadas espaciais, o que resta é a poesia de sermos parte de algo verdadeiramente monumental. A Via Láctea não é apenas a nossa casa isolada. Ela é a rainha soberana de um império de sombras, onde cada galáxia anã, por menor e mais fraca que seja, possui um papel vital e insubstituível na harmonia do conjunto. Elas são como os pensamentos ocultos de uma mente vasta, ideias que não precisam ser gritadas para terem uma importância fundamental na estrutura da vida. Saber que estamos cercados por 100 vizinhas invisíveis nos convida a olhar para o céu com um novo par de olhos, capazes de compreender o peso, a forma e a beleza da escuridão. Refletir sobre o mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea é, em última análise, refletir sobre a nossa própria e frágil natureza humana. Somos seres que buscam incessantemente a luz, mas que somos feitos de uma matéria que só pôde se organizar porque a escuridão da matéria escura permitiu. Se essas pequenas galáxias não estivessem lá, servindo como laboratórios silenciosos e como blocos de construção essenciais para a nossa própria galáxia, nós não estaríamos aqui hoje compartilhando este momento de calma. A nossa história é uma extensão direta da história delas. Cada átomo que compõe o seu corpo foi esculpido por essas mesmas forças gravitacionais que mantêm esses sistemas fantasmagóricos em sua órbita eterna. Essa conexão nos mostra que o universo é um tecido contínuo e sagrado, onde o invisível e o visível são apenas faces diferentes da mesma moeda da criação. Vocês ficariam incrédulos ao perceber que o maior segredo do cosmos é a sua extrema discrição. O universo não tem pressa alguma em se revelar totalmente para nós. Ele nos entrega as pistas aos poucos, como sussurros ao vento, desafiando a nossa inteligência e premiando a nossa paciência com momentos de pura clareza. O enigma das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea é um presente para a nossa curiosidade infinita. Uma promessa solene de que sempre haverá novos horizontes para explorar e novas verdades para descobrir sob a superfície do que é aparente. Mesmo quando acreditamos que já mapeamos cada estrela, o vácuo nos lembra que existem centenas de galáxias esperando por um olhar mais atento, por uma tecnologia mais sensível ou por um coração que esteja verdadeiramente aberto ao mistério da existência. Ao fecharmos este ciclo de descoberta, gostaria que vocês levassem consigo a imagem nítida dessas vizinhas silenciosas. Imaginem-nas agora, flutuando majestosamente no halo externo da Via Láctea, compostas por estrelas antigas que brilham com a serenidade de quem já viu o nascimento de tudo e não possui medo algum do fim. Elas não precisam de aplausos, não precisam de nomes famosos nos livros de história e não precisam ser vistas para serem absolutamente reais. Elas simplesmente existem, cumprindo a sua função na dança da gravidade com uma dignidade absoluta e constante. Essa é a lição mais valiosa que o nosso bairro galáctico nos deixa. A importância de ser quem somos, mesmo quando ninguém está olhando, e a beleza de pertencer a algo que é imensamente maior do que os nossos próprios limites. A nossa investigação profunda sobre a formação e a sobrevivência dessas galáxias pequenas nos ensinou que a resiliência é uma das leis universais mais poderosas que existem. Mesmo sob a pressão gravitacional esmagadora da gigante Via Láctea, essas 100 galáxias invisíveis continuam a percorrer a sua órbita, preservando a sua identidade química e a sua estrutura primordial através dos eons. Elas são as grandes sobreviventes de um tempo remoto em que o universo ainda estava decidindo que forma teria. Ao imaginarmos essas estruturas, estamos olhando para o nosso próprio passado mais profundo, para as raízes da nossa árvore genealógica cósmica que mergulha suas fibras na matéria escura primordial. Sinto que esta história trouxe para você não apenas o conhecimento científico, mas também uma sensação de calma e quietude profunda,
Saber que o universo é tão vasto e tão povoado de mistérios amigos nos permite colocar todas as nossas pequenas preocupações diárias em uma perspectiva correta. Diante da majestade dessas 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea, as nossas inquietações tornam-se pequenas, leves e passageiras, enquanto a nossa sede de entender o cosmos torna-se o que temos de mais valioso e nobre. Convido você a continuar percorrendo as trilhas deste canal, buscando sempre novas histórias e novas formas de se conectar com a beleza silenciosa da ciência e o conforto do sono profundo. Nesta nossa despedida, sinto que estamos todos um pouco mais próximos das estrelas, inclusive daquelas que escolheram não emitir luz. A nossa jornada pelo mistério das 100 galáxias invisíveis orbitando a Via Láctea termina aqui nas palavras, mas ela deve continuar viva na sua imaginação e nos seus sonhos mais tranquilos. Que o silêncio acolhedor do halo galáctico seja o seu refúgio nesta noite e que a gravidade da verdade mantenha o seu espírito sempre em equilíbrio e paz. O universo é uma casa imensa, segura e muito bem acompanhada. E agora você conhece um pouco melhor os vizinhos fantásticos que vivem no jardim das sombras ao nosso redor. Enquanto você se prepara para mergulhar em um descanso merecido, lembre-se de que a sua curiosidade é o que mantém este canal vivo. Se esta viagem pelas galáxias ocultas trouxe tranquilidade ao seu coração, deixa o seu like agora, pois esse apoio é fundamental para que possamos continuar explorando o infinito. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos e outras histórias que revelam os segredos do cosmos, e compartilhe esta história com alguém que você estima, para que essa pessoa também sinta a paz da nossa vizinhança estelar. O que é um gesto rápido para você, ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo e a iluminar as noites de quem busca o saber. Durma com a certeza de que a imensidão zela por nós em silêncio.